quantidade de sensores. O nosso corpo tem mais sensores ainda. Só que em uma quantidade de pessoas com espectro do autismo tem uma variação. Tem uns que têm toda a área sensorial muito aguçada nos pés. Aí, quando criança, ele sabe explicar que está incomodando a leitura nos pés, não sabe, então ele costuma fazer o quê? Procurar eliminar aquela sensação de leitura. Imagina, é um pouco parecido assim, para vocês entenderem. Pega algo muito amargo, vou botar mais ou menos amargo. Então na língua, você bota na língua, aí tu sinta aquela dor. Daqui a pouco tu bota uma coisa muito salgada. Ou seja, essa sensação é devido aos sensores da língua. Faz de conta que seja nos pés. Imagina. Aí ele faz o quê? É melhor eliminar a maior quantidade de sensações. Deu para entender ou não? Aí, qual é a forma de resolver essa situação? Andar na ponta dos pés. É só isso. Aí, quando anda com os pés assim, ó, o que a Mara falou aqui, ó, do lado, é para eliminar também. Tá? Quanto menos eu pisar no chão, se eles pudessem, eles faziam o quê? Voaria, mas não pode voar, então eu vou botar o mínimo. Eu já encontrei, tá, uma criança assim, só com o calcanhar aqui, que anda até hoje. Tem que fazer tratamento, mas a mamãe que tem que correr atrás, resolver a situação, o governo tem que ajudar, enfim, é uma sequência de problemas. Deu para entender a parte de andar na ponta dos pés? Aí chega uma certa idade que tanto a gente como psicomotrista, ou um ortopedista, vai indicar a cirurgia, que ofende principalmente o tendão de Aquiles. Tá? Muitas vezes tem que passar por uma cirurgia. Aí já é a parte médica. Dá para resolver? Dá. Mas aí a mamãe também tem que fazer a mesma coisa para resolver essa situação. E pode ofender até a coluna, tá? Porque o pisar é a nossa base, ofende todo o corpo. 2. Não atende quando chamado. Feito essa menina que eu fui visitar, chamava o nome dela, chamava, não atendia por nada. São todos autistas assim? Não. Então uma parte já é dessa forma. Chama e não adianta para chamar o resto da vida. Não vai atender. Então, tem tratamento? Lembra da ciência ABA? É uma das que pode resolver uma situação como essa. Demora, tá? Tem situações de tratamento que podem ser rápidas e outros demoram muito tempo. Um caso bem rápido, eu tenho pouco tempo. Imagina uma criança de 21 anos, filho de 2 desembargadores de um município, não vou falar o nome, de um município, 2 desembargadores. Eu não denunciei porque eu não quero no meu caso com homens grandes desses atrás de mim. Aí eu dou um deslize em alguma situação, ele vai ele arruma uma para mim. Eu não falo nome nem denunciei. 21 anos, eles têm uma mansão em um município aqui do Rio, e nessa mansão, só a mãe que mora, o pai abandonou lá, e a criança de 21 anos, eu vou explicar porque é uma criança, 21 anos, comia num prato de alumínio de cão, de cachorro. E a comida dele era igual a uma ração mesmo. Tá? E ele comia com as 2 mãos no chão e comia com a boca. Igual cão. Esse caso foi de uma das cuidadoras de linha infantil. Tem muitos casos que elas já passam para a gente fazendo feedback. Esse caso foi um dos mais sérios. Esse garoto comendo conforme o cachorro. A pele dele, ele é uma criança igual essa moça aqui branca, né? Mas só que, imagina, uma pessoa branca dá para ver isso, assim como você. Todo sujo, igual um mendigo mesmo, passou 10 anos na rua. Ninguém encostava nele para dar um banho nele. E não parava, ela era a 19ª cuidadora desse garoto. Todo mundo abandonava. E ele pelado, imagina um garoto, um homem, né? Vamos mudar agora, um homem, 21 anos, pelado, com tudo lá de fora. E a menina que foi tratar dele, 21 anos. Uma garota nova, imagina, passar para cena daquela, cuidar de um garoto como esse, mas ela enfrentou. Ela falou, eu preciso, enfrentou. Resultado. O quarto dele, que ele vivia nessa mansão, era totalmente isolado da mansão. Era a metade desse espaço aqui.
metade desses casos. Tinha um ventilador no alto, uma TV antiga no alto, um colchão, e esse prato, a cozinha era fechada, a cozinha pequena, só para a cuidadora fazer a comida dele, preparar a comida dele e servir ele. Pelado, ele fazia necessidade para tudo pelado. Eu gastei 4 meses com a ciência ABA, utilizando ela como ferramenta. O que aconteceu? O garoto permitiu que ela desse banheiro. O garoto botou short, bermudão. Eu não tive tempo de botar a camisa, mas ele botou o bermudão. E eu consegui que ela trouxesse da casa dela uma mesa daquela de plástico, uma cadeira de plástico, um prato de plástico e uma colher de plástico. Tive que usar isso tudo para poder não se machucar, porque ele era agressivo. Resultado, ele hoje está comendo, sentado, com colher, comida normal, não está mais batendo no liquidificador, fazendo aquela coisa que botou lá para estar no comprado. Houve um desenvolvimento grande. A mãe foi comunicada, isso já faz mais de 1 ano. A mãe foi comunicada, ninguém quis saber quem era o especialista que ajudou, não quis saber se ela tinha desenvolvimento. Ela pagou ao garoto da vida dela. Ou seja, ela sai, paga a despesa. Nunca, nesse 1 ano e 6 meses que conhece a menina, que trouxe a menina, ela disse que ela nunca entrou para ver o garoto. Ou seja, uma situação muito delicada. Agora, por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês verem que traz resultados. Não importa, para alguns especialistas que vocês vão ver pela internet, em qualquer lugar, e para o governo, ele pode tratamento até os 18 anos. Acho que não tem mais jeito. Tem jeito. O garoto hoje está com 23 anos. Tem jeito de mudança. Para vocês terem uma ideia, eu consegui que ele se interessasse pela onda da mangueira da água. Ele achou interessante. Aí ela começou a fazer um trabalho junto comigo. Ele interessado eu tive que fazer várias coisas. Ela levou vários brinquedos, várias coisas, doce, bala, chocolate, levou tudo para ver. Eu precisava encontrar algo que trouxesse o foco dele, a satisfação dele. Aí eu consegui na onda da água. Ele amou aquilo. E foi aquilo que eu utilizei para tudo. Resolvi tudo só com a onda da água, até ele permitir que desse banheiro. Ele hoje é branco hoje. Mas só não bota camisa. E não bate mais a cabeça na parede e não é medicado. Só é medicado na hora de dormir. Ele é medicado para dormir, até a cuidadora ir para casa, dormir, voltar de manhã e ir acordar. Ela não tem outra cuidadora. Não tem essa menina. Ganha bem. Ganha mais de R$4.000. Mas em compensação é difícil. Porque ela fez um curso comigo. Então estava lá no certificado dela, lá, tá? Auxiliar terapeuta com ênfase em ela conseguiu esse trabalho. Contato visual. Uma grande quantidade de autistas não faz o contato visual. Isso é fácil, não faz contato visual, ótimo. Um ponto muito marcante para dar uma aula. Então, são todas as doenças, existe doença que não faz o contato, não existe, só o autismo mesmo, não tem para onde correr. Então, tem alguns médicos que ficam de bobeira, só contato visual pode ser outra coisa, mentira. Não existe outra, assim, outras doenças que vá fazer com que a criança não faça contato visual. E por muitas vezes nem com mãe, com ninguém. Bate foto, aniversário, seja que for que vem, não faz contato visual. Não verbal. Não verbal, eu falei para vocês até a questão de... Tem uma criança, um jovem, que eu acho interessante pela internet, eu não estou mais achando ele, e era para eu ter guardado o nome dele para depois fazer. Ele imita, presta atenção, tá? Ele vê os filmes, ele gosta de filme de tiro, de ação. Ele vê os filmes, e depois ele imita o som de todos que fazem parte do filme, até o tiro, ele imita o som do tiro. E é perfeito. Ele imita a voz de uma forma perfeita. Agora, na hora que a mãe chega, quer almoçar? Quer comer? Filho, vem cá, vai te conversar, ele não fala nada. Ele só tem a ecolalia dos filhos. É uma tristeza. Esse garoto tem que investir nele para fonoaudiólogo, não importa a idade. Tá? Claro que quanto mais precoce, melhor. Mas tardio também dá para resolver. Tá? Pode passar. Ecolalia, eu já falei, ele repete tudo que fala, ou no caso, pode ser filmes, pode ser música, ele canta a música toda. Esse aí é mais fácil até para fonoaudiólogo trabalhar.
o que consegue cantar. Se ele conseguir cantar, ele desenvolve bastante e tem condições de retornar. Hipersensibilidade auditiva. Esses ventiladores aqui, eles não são inclusivos. Esquece isso. Eu fiz uma escola na Baixada Fluminense, claro, é a escola. Até a professora ia gostar de ter uma escola daquela. E o quadro, na hora que ela vai mexer no quadro, o quadro, ele tudo responde igual ao celular. É tudo digital, cheio de galera. Matrícula, mensalidade da escola, 6 mil. R$6.000. Baratinho, né? Só filho de rico que vai para lá. Preste atenção, eu fiz um trabalho lá, capacitando todos os professores, todos os funcionários, todo mundo e tal. A diretora trocou, ao meu pedido, todos os ar-condicionados, botou ar-condicionado eletrônico. Toda escola tem ar-condicionado eletrônico. Por quê? Dá dinheiro, então quanto mais investimento, melhor. Resultado, toda a escola estava muito inclusiva, mas só que eu fui chamado por uma mãe, fui contratado por uma mãe para resolver uma questão de uma crise. Uma criança, todas as vezes que entrava na sala de aula, entrava em crise. Aí tinha que retornar para casa. E foram vários especialistas lá, até a diretora falou, tem um baixinho careca aí que ele resolve as paradas todas, se você quiser, o telefone dele me ligou. Aí eu fui, fiquei 15 dias sem aluno, e os alunos achando estranho, né? Um coroa entre eles sentado, que não foi comunicado quem eu estava ali de forma investigativa. E eu estava atrás de quê? Hipersensibilidade. Então eu fiquei com o meu ouvido meio puxado para ver se eu escutava uma parada, os alunos tudo silencioso, muito inclusivo. A sala toda. Nessa sala tinha 8 autistas, 50 e poucos alunos, toda luxuosa, os assentos, parecia que você estava em casa no sofá. Tudo muito de primeira mesmo. O ensino, meu Deus do céu. Até na sala de aula tinha vários laboratórios dentro da sala de aula, uma escola mesmo do futuro. Tá? Resultado, eu procurei na luz, procurei nas lâmpadas, hipersensibilidade também nas lâmpadas, né? A intensidade, tudo bem inclusive, bem tranquilo para qualquer autista. Resultado, fiquei 15 dias, eu falei, meu Deus, que danado, será que é os perfumes? Aí eu conversei com a professora 3 dias antes, para ver se a professora pedia para todos os alunos não vir de perfume, botar os cremes embaixo do braço, tal. Fiz de tudo. Não foi nada dessas paradas. Até que eu descobri um cheiro que exalava de uma árvore que estava ao lado da sala. Aí eu falei assim, será que esse cheiro está incomodando esse garoto? Aí falei com a direção, falei assim, ó, tem condições de a gente mudar essa turma toda, botar para outro lugar e trazer a turma para cá? Tem. Pode fazer isso agora? Pode. Aí eu fui lá, falei com a professora, troquei de sala todo mundo. Aí fiquei lá 5 dias. O garoto, nos 5 dias na outra sala, não entrou mais em crise. O que é que era? Era a árvore. Do lado, o cheiro, exato, o cheiro. Resolvi a parada? Foi investigativo? Foi. A escola, que não é nessa situação, está preparada para isso? Não está preparada para isso. Então, várias situações detalhadas, é coisa mínima que pode mudar a situação. Já entrei numa residência, a mãe fez um estúdio na casa toda abafada, toda acústica, né, naquela casa. Aí, todas as vezes que a mulher ia lá para o banheiro dela passar o secador, o garoto entrava em crise. Esse garoto que eu falei do liquidificador, que tem interesse escrito pelo liquidificador, o que aconteceu com ele? Ele tinha medo. Aí o especialista que trabalhou ele fez com que ele passasse a gostar do liquidificador. Aí ele pegou, utilizou o hiperfoco dele, pronto. Aí entrou no interesse escrito. E agora se entupiu de liquidificador. Deu para entender como é que a parada é muito séria? Vamos lá. Hipossensibilidade auditiva. O hiper tem alguns casos de crianças que frequentam igrejas que a igreja não tem aquele aquário acústico para a bateria. Aí a criança entra em crise até na igreja, não suporta, tem que sair correndo, aí a mãe segura, aí o garoto fica todo roxo. Né? Tem criança que precisa de correr. Eu preparo igrejas para isso, escola para isso. Tem criança que tem necessidade
do espectro dele de correr. E a escola não deixa, a igreja não deixa, aí o garoto pode ir na igreja, pode, uma coisa simples dessa. Deixa correr, prepara a sala toda, deixa o garoto correr. Aí daqui a pouco ele vai parar, vai ficar tranquilo. Apesar que tem um que eu conheço que não para de jeito nenhum. Aquele ali é um corredor que não para de correr o dia todo. Aí tomou o canabidiol que eu indiquei para que o médico prescrevesse. Acabou a corrida. O garoto agora está uma maravilha. Os professores estão agradecendo por causa do canabidiol. Resolveu parar ali, corre. Então, hiposensibilidade é quando ele não sente nada. É pior do que o hiper. Tem pessoas que acham que é melhor, né? Não, ele não esquenta com parada nenhuma. Qualquer barulho não se incomoda com nada. Mas esses aqui, ele tem também a questão de dores, a maioria deles. Exemplo, se cortar, se cair, se machucar, entrou fratura, ele não sente nada. Isso eu acho horrível. Ele pode entrar numa situação muito séria por causa dessas situações. Essa turminha eu acho pior. Eu prefiro o alerta, tá no máximo? Tá, mas eu prefiro o alerta de ter um que não é alerta em nada. Acontece uma coisa muito séria e vai ter problema. O 8, compreender gesto. A mamãe fica de cara feia, ou uma pessoa fica de cara feia, ele não entende nada. Tem um jovem até na igreja que ele falou que é assim. As meninas ficam querendo namorar ele, ficam dando mole para ele, e ele sabe o que é. Ou seja, ele consegue resolver problemas muito sérios de matemática, entende muito. Eu tenho um garoto que tem alta habilidade dele nos estudos. Por exemplo, eu já levei ele para alguns médicos, ele conhece mais de medicina do que muitos médicos. O que aconteceu com ele? A mãe não sabia, era uma pessoa que não sabia ler nem escrever, a mãe dele. E a mãe dele trabalhava para uma família de médicos. Aí o médico mandou passar uma faxina e perguntar se a igreja queria livro. Ela falou que foi oferecida na igreja, a igreja não quis. Ela levou o livro para onde? E acabou com a vida dela. O garoto comeu o livro todo, todos os livros. Inclusive todos os livros de medicina, cirurgia, várias situações. O garoto hoje tem 17 anos. Ele bate em qualquer psicólogo. Ele gostou de mim. Ele falou assim, eu quero ficar com o senhor para a gente discutir, que a gente consegue discutir. Outros médicos fica difícil para conversar, o senhor já é muito aberto. Eu falei, vamos trabalhar sem problema nenhum. Ele entende de medicina e você fica de queixo caído. Eu falei com a mãe dele, olha, eu nem deixava ele terminar o ensino médio. Eu já fazia o supletivo com ele e tal, para poder sair da escola. Quer ver uma coisa? Quando ele era mais novo, eu era chamado pela mãe, porque a mãe recebia notificação na escola que ele atrapalhava os professores. Ele levantava e dizia assim, professora, a senhora está ensinando errado. O que aconteceu foi isso. Pronto. Aí eu tenho vários casos desses, tá? Vários casos. Que eu trato do garoto para mostrar para ele que tem que respeitar, mesmo ele sabendo tudo, e mais do que o professor, ele tem que ter a ética de ficar calado ou fazer alguma pergunta só para criar uma situação e se organizar. Ele não, porque muitos dele dividem a forma literal deles, muito espontâneo, fala tudo sem filtro. Tá? Professora, qual foi a escola que a senhora aprendeu? A senhora é uma burra, assim mesmo. Tá? Eu trato desses garotos lá no meu consultório, tá? Chamados muitas vezes pela escola, aí atrapalha a professora. Tá? Aí esse garoto mesmo, com essa alta habilidade que ele tem, ele conhece, se você ver, ele conhece pontos cirúrgicos, tá? De várias áreas do corpo, ele conhece tudo que se refere à medicina. Aí fica muito difícil. Eu falei para ela, olha, se esse garoto faz um teste, e eu queria até conversar com o reitor de uma faculdade de medicina, para ver se dava para fazer uma avaliação com ele, para ele já entrar na área prática. Porque teórico ele tem tudo já. Tudo. Ele já tem tudo teórico para ser um médico. Um médico bom, não é um médico ruim, não. Um bom médico. Mas ele precisa de sair do ensino médio. Não tem mais nada. Ele fez, para vocês terem uma ideia, ele pegou livros de outra pessoa que ele agora é o interessante dele é livro. Ele
do ensino médio completo. Ele só vai para a sala de aula. Ele nunca tirou um 9, ele só tira 10, 10, 10, 10, todas as matérias. Só 10. O autismo, pessoal, é tudo assim, ou é demais, ou é de menos, ou um intervalo. Por exemplo, quando a gente fala sobre espectro, há muitos têm várias definições de espectro, mas presta atenção, faz de conta que eu tenho aqui na minha mão aqui uma lanterna, tá? Tem uma lanterna ligada aqui. Aí, eu vou projetar, se projetou aqui, esquece a lanterna, se projetou aqui. Ele projeta daqui da lente, que é uma luz, que tem aqui, ele projeta a imagem espelhada e lança em um local mais claro, não é isso? A intensidade daquilo eu boto o dedo é 1. Desse ponto A até o ponto B, toda essa variação é um tipo de variação, tipo de intensidade, e é um espectro. Isso aqui é um feixe de luz. O que é espectro? Um feixe de luz. Então, é um espectro. Cada autista ele se encaixa em um espectro. Deu para entender? Por isso que chama espectro. E é normal ele não gostar do barulho externo, mas o barulho dele pode. Então, aí o que acontece? Vamos lá. Eu conheço um jovem, com 19 anos, baterista da igreja, metaleiro pesado. O quarto dele é lotado de coisas de rock, pesado mesmo, e ele bota aquele som pesadíssimo. Tá? Ele gosta e ama rock. Agora quer ver uma coisa? Ele falou comigo, eu achei que se um ventilador desse na sala de aula ou na casa dele é ar-condicionado eletrônico, tiver um ventilador desse aí, o barulhozinho do rolamento incomoda ele. E a metaleira não incomoda. Por causa de quê? Hiperfoco. É algo que ele focou, é algo que ele gosta, então isso não incomoda. Deu para entender ou não? Então tudo que para o autismo é muito de mais ou de menos. A questão sensorial. Uma grande parte dele é mais ou menos assim. Faz de conta que eu seja, meu corpo aqui, 1,61 m, seja a parte sensorial, 100% aqui, tá? Na careca, 100%. O autista, grande parte dele bate em 100%. E uma pessoa que está fora do espectro é geralmente 10%, no máximo 20%. Por isso que, às vezes, camisa incomoda, costura incomoda. Eu tenho vários autistas que usam camisa que não tem essa situação de costura. Etiqueta até me incomoda. Mas imagina uma pessoa com a parte sensorial alçada. Incomoda, aí não pode usar, entendeu? Tenho crianças que a mamãe está acostumando errado. Eu falei para quem pode ser daquela forma. A criança é totalmente pelada. Passa o dia inteiro a criança pelada dentro de casa. Se eu botar a roupa ele chora, grita, eu prefiro tirar a roupa toda. Eu falei, não, faz um tratamento comigo, me contrata para essa criança ficar bem, porque vai chegar uma certa idade que não pode mais ficar sem roupa, vai prejudicar. Aí ela vai ter que pagar um especialista que vai demorar um tempo, para essa criança se adaptar de novo à roupa. Deu para entender essa parte? Pode passar aí, porque agora tem que... Dificuldade para interagir socialmente. Isso aí está até no manual. Tá? É uma dificuldade que... Agora, é a pergunta que eu falo sempre. São todos assim? Não, é uma parte. Lembra que eu falei sobre a questão de traços e sintomas? Eu tenho catalogado 340 e pouco. Ou seja, eu vou tentar conseguir fechar uns 500 para entrar no livro. Mas se não fechar 500, pelo menos é uma quantidade muito grande para dar para as pessoas verificar que o autismo não é da forma que eles pensam. É totalmente o quê? Diferente, são pessoas únicas com suas demandas. Tá? É demanda de sensorial, tem outros que não tem problema nenhum sensorial. Tem outros que não tem problema nenhum de audição. Exemplo, se eu trouxesse meu filho aqui hoje para vocês, 23 anos, nenhuma de vocês, se eu não falasse que ele era autista, ele jamais ia descobrir que ele era autista. Minha esposa, quase médica veterinária. Se vocês observar ela, se eu trouxer em um lugar que ninguém sabe que ela é, ninguém vai dizer que ela é autista. Faz tudo, passa tudo, mas quando você para fazer a avaliação, é
Aí você descobre os prejuízos todo que ela tem. A minha esposa consegue dormir? Só a base de medicamento. Ela toma o quê? Canabidiol. As gotinhas embaixo da língua, apaga. Está tranquilo. Tá? Ela se incomoda com uma pessoa que está mastigando lá, ela está mastigando longe, parece que está vindo destruir o vidro dela. Ela não suporta isso. E ela fala literalmente na cara. Tem pouco filtro? Tem pouco filtro. Tá? Se você estiver conversando com ela, ai amiga, eu gostei tanto de você, ela vai dizer assim, mas eu não gostei, acabei de conhecer, não gostei de você não. Fala na cara. E eu trabalho essa área dela, tratamento, organizando a mente dela, tal, para que o filtro venha ali. Aí, para alguns médicos, eles encaixam isso como esquizofrenia, pela falta de filtro, mas não é. Grande parte dos autistas tem essa situação de ser muito literal, muito franca, muito honesta, muito sincera, muito verdadeira. Aí fala na lata, vai machucar? Vai. Nós não, nós temos esse jeitinho nosso, tá? que eu gosto desse jeitinho. Vou lá tomar café, o café tá ruim pra caramba amargo. Aí a pessoa gostou do café, amei. Aí se for minha esposa, ela não vai tomar e vai dizer assim, péssimo café. Vou te explicar como é que faz o café. Tu pega água, bota tantos ml, faz isso e ela vai te explicar tudo. Aí o café vai ser gostoso. Mas qual a marca que você usa? E essa marca não presta. É melhor você usar tal marca. Ou seja, é muito franca, muito sincera, pouco filtro. Isso aí prejudica quem? Muitas pessoas que não sabem. Dificuldade de expressar as emoções, tá? Pessoal, eu falo todos os dias, às vezes 3, 4, 5 vezes que eu amo a minha esposa por dia. E às vezes passo o ano todo no escuto eu te amo dela. Ela tem dificuldade de dizer assim, meu amor, fala aí se me ama ou não ama. E você pode pedir o que você quiser, menos isso. É difícil de jogar para fora. Porque agora eu estou sentindo raiva de você. Mas por quê? Porque eu queria agora estar lá em outro país, fazer tal coisa. Mas o que eu tenho? Você tem coisas que você fica de queixo, mas você tem que... quem trabalhar com... tiver um esposo que seja autista, ou um esposo que seja autista, tem que ter esse jogo de cintura. Agora tem gente que quer revidar, brigar, não vai viver com autista, vai ficar separado, o autista vai ficar sozinho, porque não entende. Por isso que é muito bom uma palestra como essa, estar presente autista e não autista, esposo, para quê? Para poder se organizar. Dificuldade na comunicação. Eu, nesse dia do centro de diagnóstico, tinha uma repórter autista formada em comunicação e ela não sabia, tinha essa dificuldade de se comunicar com as pessoas. Aí pediu para mim ver uma camisa de autismo. Eu consigo ser autista? Eu não. O senhor o que está com a camisa de autismo? Eu sou professor. O senhor tem como me ajudar? Ela é da TV, acho que ela é da Record. Agora, prestando serviço na Record, porque hoje parece que a Record não tem mais repórteres, tem freelance, especializados. Aí o que aconteceu, ela era uma pessoa como essa. Aí eu tive que conversar com as pessoas, ela me deu um jogo e tal, o que as pessoas tinham que fazer, levei para ela, eu tinha que segurar o microfone, que ela ela não conseguia ficar muito próximo de pessoas, tem essa situação, tá? A minha esposa, se eu chamar para cá para vir comigo para uma palestra, vai ter quantas pessoas lá? Se tiver 2 ou 3, eu vou. Mas se tiver 10, já me incomoda. Deu para entender ou não? Aí a pessoa é ruim por causa disso? Não. É a situação que ela tem, os prejuízos todo que ela tem. Deu para entender isso ou não? Então, a comunicação muitas vezes é um fator que prejudica muito. Quem já viu aquele esposo ou a esposa dizer assim, não vai lá na escola você, porque não tem um jeito de falar com a professora, com o diretor, eu não tenho condições de ir para a reunião, eu não sei falar direito, sou pesada, eu vou falar na cara, vou meter a mão na cara dela, entendeu? Tem pessoas assim, mas você já vê que pode ser traço de autista, que não gosta de envolvimento social, não gosta de comunicação, tem riria com muita gente em muitas situações, tá? Eu, para tratar minha esposa da parte de perfume, eu passei muitos anos, acho que mais de 8 anos sem usar perfume. Ela hoje que usa muito perfume.
depois do tratamento que eu fiz. Por causa, aí era colocado a questão de ser muito alérgica, mas eu descobri que não era alergia. Aí eu fui fazer os testes de alergia. Imagina quem é mais alérgico lá na minha casa. Eu. E ela é pouco alérgica. Mas aqueles anos todos, parte sensorial. Você faz isso também? Parte sensorial, pessoal. Ou seja, o olfato dela incomoda. Quando incomoda, aí eu fiz um tratamento para acostumar ela com as fragrâncias. Um tratamento para isso eu fiz com ela, fiz com meu filho. Aí ganhei uma nora, parece que veio igualzinho a minha esposa. Mesma situação. Que agora eu já estou usando meu filho para tratar a esposa dele. Eu uso meu filho que é autista, passo as coordenadas, ele tem hiperfoco, ele agarra na hora, ele não sabe disso, ele agarra na hora, aí ele já faz o tratamento dela através disso. Isso aí a mamãe pode aprender essa técnica para chegar onde você quer. Não se chega com o autista, se o autista ele cair para a parte das drogas, é porque ele está precisando de autorregulação. Aí era a hora de usar o carnabidiol. Aí e afastar ele devagar, não de uma vez só, das drogas. Então até para tirar uma pessoa das drogas tem técnica. Tá? E por muitas vezes a mãe fica lá orando, aí bota no centro, numa clínica, seja onde for, e o tratamento é psicológico. Ou seja, uma coisa simples, poderia ser utilizada num centro de reabilitação, aí igrejas, pastores, pessoas do centro de reabilitação, utilizam outras técnicas para poder passar os 9 meses para o camarada sair da droga do organismo dele, para ele ir para aquele caminho, mas é muito difícil, tem que ser tudo unido. Parte religiosa, parte científica, que é técnica mesmo, para poder ter o afastamento das drogas. Altas habilidades eu falei com vocês. Tá? Eu citei até o caso de Santos Dumont e o caso da menina, com 2 aninhos já fazer coisas que adulto faz. E adultos fazem curso. Então, alta habilidade não é algo que se aprende, ou seja, já é introduzido no indivíduo, no psicológico dele, e ele já tem essa habilidade. Exemplo, eu tenho um garoto de 5 anos que conserta qualquer tipo de celular. 5 anos. Até iPhone. iPhone só, assim, vocês entenderam, eu sou de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu todo, eu só conheço um rapaz que conserta mesmo qualquer tipo de iPhone. Aí tem outras oficinas que eles pegam o aparelho, mas levam para esse rapaz. Pra vocês terem uma ideia, o carro desse rapaz é uma Ferrari. Esse que conserta, o carro dele é uma Ferrari. O cara é o cara mesmo. Essa criança de 5 anos conserta até iPhone. Vocês terem uma ideia. Isso é normal? Porque uma criança de 5 anos é criança. Mas a mãe começou a fazer o quê? Ele pegou interesse restrito por celular, toma carcaça. Aí pensou que o garoto ia quebrar tudo e o garoto começou a consertar. Aí foi. E hoje o garoto está ganhando dinheiro para dentro de casa, para ganhar, e a casa era um pouquinho fraca de situação financeira. Hoje o garoto está trazendo dinheiro para casa, tem um maior placão bonitão na porta da casa dele, que conserta celular. O pessoal pensa que é adulto, é criança. Conserta o celular. Pode passar, não gosta de ser tocado. Por que ele não gosta de ser tocado? Isso, devido à parte sensorial. Deu para entender ou não? Vamos lá. Tem uns que nem se incomoda. Por quê? Porque aquela área dele não é aguçada, não tem problema nenhum, é conforme uma pessoa comum. Agora tem outros que até o carequinho, se tocar, se incomoda. Exemplo, aqui, a minha esposa gosta de abraço. Meu filho que nasceu dela, que é autista também, gosta de abraço? Gosta. Eu abraço ele, todo mundo abraça ele, gosta dele, abraça as pessoas, ele é muito carinhoso. E a minha esposa? Não gosta de ser tocada. Eu já tive situações que casal da igreja casaram e finalmente não deu certo. Aí foi chamado o carequinha para resolver a situação do casal. Passei 4 meses. E graças a Deus que após os 4 meses
A garota cedeu e hoje tem 3 filhos esse casal. Estão bem, graças a Deus, porque eu também sou especialista na área sexual. Resolveu a situação, mas ela não aceitou de maneira nenhuma. Imagina um homem que era respeitador, namorou 5 anos, fez tudo de namorou, noivou, casou. Qual era o troféu dele? Chegar no finalmente, né? Aí passou 8 meses para chegar no finalmente. É paciência, não é? E hoje, graças a Deus, vive em paz. Mas ele vive em paz por quê? Porque houve uma instrução, eu instruí bastante ele sobre o espectro que ela tinha. E ela se auto-organizou. Ela aprendeu a ceder, expliquei várias situações, várias técnicas. Ela se organizou. Mas ela até hoje, vou ser honesto para vocês, até hoje, ela se sente invadida na área sexual. Ela se sente invadida. Mesmo que ela permita, mesmo que ela aceite, ela se sente invadida. É como se estivesse enfiando uma faca nela. Tá? Mas por causa de quê? De quê, pessoal? Parte sensorial. Segue uma rotina rígida. Uma grande parte dos autistas gosta de rotina. E quando a rotina é quebrada, alguns deles entram até em crise. Que rotinas são essas? Hora de acordar, tipo de roupa. Tem autista que eu trato deles, que ele tem na casa dele mais de 40 calças, tudo iguais. Mais de 50, 60 camisas, tudo iguais. Se ele for para o casamento, tem que ser a mesma roupa. Se ele for para o aniversário, a mesma roupa. Qualquer lugar que ele vá, a mesma roupa. A formatura dele, que tem que botar uma beca, foi a maior dificuldade do mundo. Deu para entender isso ou não? Não é diferente de um do outro. Tem uns que não estão nem aí, bota qualquer tipo de roupa e tal. Outros não. Outros tem que ser tudo igual. Eu conheci um adulto assim, já idoso já. Eu fiz um serviço há muito tempo no apartamento dele lá na Lema. Todas as roupas dele eram iguais. Todas. Sapato, tinha bastante sapato, mas todos eles eram o quê? Ele tinha o espectro do autismo. Comida dele era única. Se ele fosse para um lugar distante, dava problema. No lugar mais próximo, ele fazia comida, levava uma marmitinha, a comida dele. Então, até na área da comida, era rotina. Então, é uma rotina, por muitas vezes, rígida. Quando tem rotina comum, até uma pessoa que não está dentro do espectro, consegue ter uma rotina. Tá? Agora, para uma grande parte dos autistas, isso é como se fosse uma regra muito séria. Tem que seguir aquela regra bem rígida mesmo. Então, inclusive até para a professora, para a escola, quando sai do fundamental e sai de uma escola municipal, vai para uma estadual, eu já até falei muito isso para muitas escolas, para o secretário do Estado, para ele resolver essa situação. A transição. Eu tenho um caso de suicídio de um autista que não aceitou sair da escola dele, do fundamental, para ir para o ensino médio. Uma coisa boba, mas ele praticou suicídio. Aí eu expliquei a escola, como tinha que ser feito, a transição, aos poucos, até se adaptar a outra escola, antes de terminar o ensino dele no fundamental, para ele passar para o médio, tinha que ser feita a transição. E aqui tem leis para isso, mas só que o governo quer impor as leis, mas não quer dar condições para a lei ser cumprida. Ou seja, eles obrigam, mas não dá suporte. Então tinha que haver suporte. Tá? Em muitas escolas que eu conheço, tem grupo de suporte, de apoio para isso. Que leva as crianças antes de finalizar, vai lá na escola, fica fazendo a transição. Aí fica show de bola. Passa longos períodos observando objetos em movimento. Quem já viu isso? Ele vê um objeto e fica ali o dia todo, só observando aquilo. Aí a mãe fica entediada com aquilo. Os pais, meu filho é louco, é maluco. E muitos médicos vão nessa onda. Tá? Não, essa criança ela tem um problema psicológico muito grave, ela tem loucura. Porque ela passa o dia inteiro observando uma colher, ou então uma gota cair de água. Eu tenho um também que ele ama a gota de água caindo, então ela passa o dia todo
fica na loucura com aquilo. Ou seja, isso é comum? Não é muito comum no espectro, mas vai encontrar autista nessa condição. Passar o dia observando, pode ser o hiperfoco dele, pode ser o interesse restrito, pode. Aí ele vai ficar focando naquilo e passa o dia inteiro focando nisso. Altas habilidades eu já falei. Não brinca de forma funcional. Pessoal, quem sabe o que é forma funcional? Exemplo aqui, tá? Tem um carrinho. Aí o correto, o carrinho tem que fazer o quê? Fazer uma fricção e jogar, né? Isso aí é forma funcional. Bicicleta. Sobe em cima dela, tem rodinha e vai ensinando a criança a andar em cima da bicicleta. Não funcional. A criança pega a bicicleta, joga do lado e começa a rodar a roda da bicicleta. Isso é brincadeira não funcional. O carrinho, vira o carrinho de cabeça para baixo e começa a rodar. E ventiladores, tá? Tirar ele da tomada, tirar aquela gradezinha e brincar rodando. Muitas crianças gostam disso. Eu tenho criança que tem interesse restrito por ventiladores, mas não ligado. Ele passa, tem vários ventiladores e ele passa o dia brincando, ele não gosta de brinquedo nenhum, só dos ventiladores dele, e fica. Roda uma hélice, passa para outra, ele passa o dia todo fazendo isso. Tá? Vocês veem, tem uma diferença entre um e o outro. Faz movimento estereotipado, eu falei sobre isso já, né? Os movimentos estereotipados, eu posso parar eles? Não, tem que deixar. E eles, por muitas vezes, é um alerta para vocês, tá? E tem algo incomodando a ele naquela situação. Então aí a mamãe tem que ser uma investigadora, né? Investigar ali, ver o que está incomodando e tentar amenizar a situação de várias formas até acertar e verificar de onde está incomodando. Distúrbio do sono, que é o que minha esposa passa, meu filho também tem, tá? Distúrbio do sono. O canabidiol ajudou muito. Antes ele tomava outras medicações. Tem mamães aqui que dão para os filhos risperidona, não é isso? Risperidona, por muitas vezes, prejudica, tá? Faz homens, meninos criar peito, tá? Traz vários efeitos colaterais. Eu costumo dizer para uma mamãe como essa que tem que conversar com o médico, tenta fazer o uso do canabidiol junto até largar o risperidona. O risperidona é um fármaco que prejudica o gastrointestinal, traz problema gravíssimo, tá? Imagina uma criança, eu conheço muitos pais que não quiserem saber disso, o garoto hoje está com 12 anos, está com problema no gastrointestinal, tá? E lembrete, tá, pessoal, presta atenção, o autismo, eu sempre dou esse comparativo, ele é como se fosse um imã, tá? E as comorbidades que ficam circulando os autistas é como se fossem ferros. Tá? E o autismo, sendo um imã, ele atrai tudo que é doenças, enfermidades, é como se fosse um Bob Esponja, consegue absorver tudo. É uma coisa terrível. E a maioria deles tem muita ansiedade ou tem depressão. Tá? E isso prejudica muito. Então, nessa situação, tá? Os médicos têm que entrar aí com medicamento. Se o medicamento for fitoterápico, melhor ainda, que traz quase nada de efeitos colaterais. Mas se for um alopático, que são esses medicamentos industrializados, vai trazer problemas gravíssimos, principalmente no gastrointestinal. Tem muitos idosos que têm uma quantidade imensa de medicação. Ali está, infelizmente, matando muitos idosos, destruindo o organismo dele, porque o nosso corpo não foi feito para receber tanta química. Então, aí o médico passa uma coisa, daqui a pouco o idoso sente outra, aí passa outra medicação, quando for ver, está aquele uso enorme de medicação prejudicando todo o organismo. Seletividade alimentar, quem já ouviu falar sobre isso? A mamãe conhece bem sobre isso. A seletividade alimentar, ela prejudica muitas mamães, mas só que algumas mamães são culpadas de uma situação, outras não. Tem que haver o acompanhamento de especialistas nessa área. Quando eu falei sobre o canabidiol, ele dá para resolver essa questão de seletividade alimentar em alguns casos. Sim, tá? Vou contar um caso de um garoto de 2 anos e 3 meses. Ele só comia coisa industrializada. E o que aconteceu com ele? Eu estava no supermercado, o rapaz me viu com a camisa dessa, vindo de uma palestra, e perguntou se eu era autista. Eu falei que não, eu era professor, expliquei para ele
filho é autista, como é que eu faço? Eu falei, isso era você. E nesse local, passei meu telefone para ele, ele foi, eu fiz a avaliação do garoto, levou para o neuro deu lá o laudo, e eu falei para ele assim, agora você fala com o neuro e pede para ele prescrever o canabidiol. Aí na época, o canabidiol só tinha através da Anvisa junto com os Estados Unidos. Aí buscou, chegou depois de 3 meses. O primeiro dia que deu após uma hora. O garoto era igual Tasmania, ficava assim, correndo o dia todo. Ele ganhou até músculo, novinho, ganhou músculo. E passava o dia todo agitando correndo. O que aconteceu? O pai fica chorando, passando pelo vídeo, o filho dele parado em frente à televisão, e ele nunca parou em frente à TV. E a seletividade alimentar dele sumiu. No mesmo dia, ele quase esvaziou o cacho de banana, nunca tinha comido banana, quase esvaziou. Viu o pai e a mãe comendo, a comida dele era nuggets, batata frita, cheia de nugget. Aí ele comeu a comida dele, nuggets, coisa toda, e queria comer o prato do pai, o pai deixou, comeu tudo. Aí o pai me liga, ao invés de ligar para o neuro dele, me liga e diz que negócio é esse, que o filho dele está comendo de forma desesperada, o que fazer? Aí ligou para mim, eu falei assim, fala o seguinte, vê se na prescrição, é uma ex-aluna. Aí, pessoal, o que é que aconteceu? Ela, automaticamente, ela passou, aí eu pedi para ele ver observação lá, tinha observação lá. Caso ele tenha muita fome, diminua 3 gotinhas. Eu falei, isso é você ver a prescrição. O médico é bom, o neuro é ótimo. Aí ele diminuiu, aí ele conseguiu estabilizar onde ele queria. O garoto hoje ganhou corpo, resolveu um monte de situação. O garoto era anêmico, amarelo. Tá? E o que aconteceu? Se você escrever aqui que eu estou dando palestra. Então, a seletividade alimentar consegue ser resolvido com ABA? Sim, também. Eu tenho um outro caso de um garoto que estava com 9 anos, que não comia feijão e nem comida comum, mas a dificuldade dele maior, que tinha muita anemia, era o feijão. Eu, para fazer o tratamento dele, eu fiz o quê? Eu tive que aprender a brincar com jogos de celular, que eu não sabia, nem teria interesse, meu filho me ensinou, para eu poder ganhar do garoto, jogar junto com ele, ganhar dele, para isso me ajudar no ABA com ele. Enfim, resumindo tudo, pela falta de fé. 3 meses eu gastei, porque eu deixei ele 1 mês com ansiedade. Porque eu falei para ele assim, olha, eu estou comendo algo que está me dando superpoderes. E eu só perdi, eu passei 1 mês só perdendo dele. Aí depois eu passei 1 mês ganhando e dizendo para ele, ó, eu estou comendo aí uma comida especial que está me dando superpoder. Eu vou ganhar de você sempre. E tu vai ser o Zé Mané. Desde que eu comecei a brincar com ele. O que aconteceu? Ele todo dia, tio, pelo amor de Deus, eu estou nem dormindo, tio, pelo amor de Deus, revela essa comida. E eu passei 1 mês deixando ele mesmo de molho. O que aconteceu? Revelei para ele que era um prato de feijão que eu comia todo dia. Aí ele falou, poxa, tio, eu faço até ânsia de vômito. Eu falei, então vai ser um perdedor para sempre. Tu nunca vai ganhar de mim. Aí ele fez o quê? Começou a pedir a mamãe para fazer feijão para ele. Ele come, ele está com 12 anos. Ele come 2 pratos de feijão todo dia, 2 pratos de feijão. Ele hoje mudou a cor, hoje faz natação, jiu-jitsu, um monte de coisa que ele faz. O garoto mudou. Literalmente, só vivia em hospital. Só vivia em crise, problema. Agora mudou. Ou seja, tudo é o quê? É colocar o profissional certo no local certo. Ou seja, usar o que a gente tem de recurso. Hoje tem ciência de tudo. A mãe só sofre se ela quiser. Só se não tiver muita condição. Tá? Pode passar. Os profissionais a ser procurados. Pessoal, estou acelerando um pouquinho, que eu estou dando muito detalhe por causa da hora. Tá? Quais profissionais a ser procurados? Neurologista, que é o neuropediatra. Um neurologista, psiquiatra, fonoaudiólogo, neuropsicopedagogo ou uma psicopedagoga, né, que essa daqui é psicopedagoga, não sei, vai ser, se Deus quiser.
psicóloga também. Agora, pessoal, presta atenção. Olha só. A clínica passa psicóloga para uma criança de 2 aninhos, feito eu tenho. A clínica passou, uma psicóloga. Criança 2 aninhos. E a demanda maior é a criança ela ser não verbal. Passou psicomotrista, a criança não precisa, eu já verifiquei ela, passou psicomotrista. Passou terapeuta ocupacional. Para mim, a terapeuta ocupacional pode esperar um pouquinho. Qual é o investimento maior? A fonoaudióloga. E depois resolve outros profissionais. Deu para entender? Agora, se a demanda da criança precisar de psicólogo, eu sou o primeiro a assinar embaixo. Se precisar de um psicomotrista, da terapeuta ocupacional, exemplo, eu tenho um garoto, ele tem 17 anos. Ele não corta o cabelo dele por nada. O cabelo dele é todo enrolado, ele mesmo enrola. Ele bota os produtos que rolam no cabelo dele. O cabelo dele é enorme, mas só que fica tudo enroladinho. Tá? Ficou até legal o cabelo dele. Ele é um excelente pregador. Ele fez questão que eu visse os vídeos dele todos. Pregação. Ele prega e bota muitos pregadores no bolso. Presta atenção. Só que o irmãozinho é nível suporte 3. Não verbal, tal. Eu fiz até avaliação do garoto. Toma várias medicações, tem várias crises. E esse é completamente. Ele senta com você, conversa sobre qualquer assunto com você, com ele. Mas ele é um garoto que ele não sai de casa. O supermercado é 3 casas depois da casa dele. Ele não sai da casa dele para comprar nada no mercado. 17 anos. Ele só vai para a igreja, que a igreja conseguir até andar uns 20 a 30 minutos andando. Ele não vai se a mãe ou o pai não levar. Ele não vai na esquina. Eu fiz um teste lá com ele, peguei um papel e falei assim, corta esse papel aqui para mim. Ele, tio, não posso pegar tesoura. Eu falei, mas por causa de quê? Eu não sei cortar. Esse garoto precisa de uma terapeuta ocupacional? Sim. Agora, não era para a mamãe ensinar para ele ir lá no mercado, a feita eu fiz com meu filho. Eu levava meu filho no banco e ensinava ele a tirar dinheiro, botar dinheiro naquele negócio lá, a preencher os envelopes. Novinho, 8, 7 anos, eu ensinava isso para ele. Eu dizia para ele assim, filho, vou te levar no centro do Rio de Janeiro, vou te soltar lá e quero ver você chegar em casa. Eu fazia isso com meu filho, ensinei um monte de coisa para ele. Ele hoje é desenrolado, já foi em São Paulo, já foi no Paraguai sozinho. Um monte de coisa ele fez sozinho, mas os pais têm que dar essa situação. Não é o pai e a mãe ser um super protetor, tá? E deixar a criança, tem autismo, aí colocar lá suas penas e proteger. Não é assim não. Tem alguma nutricionista aqui? Tem nutricionista que fica com raiva de mim pra caramba. Tem não, né? Tem, né? Tem nutricionista aqui ou não? Porque tem pós-graduação para nutricionista em autismo, em alimento para autismo. Aí eu chego num lugar desse, tem vários nutricionistas, e eu falo para ela assim, ó, os autistas não é extraterrestre não, ele come a mesma comida que qualquer um de nós. Nós precisamos da mesma substância. Ah, mas ele tem a falta disso, a falta daquilo. Se todos os autistas fossem igual, eu apertava a sua mão e dizia assim, concordo com isso. Mas eu discordo. Ele tem que se alimentar de todas as proteínas que nós alimentamos, todo o carboidrato que a gente come, feijão, arroz, tem tudo. Tá? O autismo não é diferente. Aí uns dizem, mas tem que comer a vitamina tal, que melhora isso, melhora aquilo, melhora aquilo. E você? Tem que comer também, tem que comer vitamina, tudo. Toda vitamina, suplemento que precisamos para o nosso corpo, eles precisam a mesma coisa, não tem diferença. Agora, comercializar o sistema. Tá? Tem uma menina que queria me seguir para vender os suplementos dela. Eu falei assim, esquece. Eu vou ter que ensinar a verdade, eu não ensino mentira. Se eu fazer isso, eu vou estar mentindo. Todos os suplementos que você vende, eu preciso. O Abraão precisa. Todos nós precisamos. Chega uma certa idade, quer ver uma coisa? Todas as pessoas de 35 anos até os 40, 45, vai ficar com um problema de quê? De visão, geralmente estigmatismo. Quando tem miopia, tem gente que já nasce com miopia
de forma genética, né, pela família. Mas é uma falta do organismo sintetizar a vitamina A do corpo, mas pela idade. É quase 100%, é 99% da população mundial vai ter estigmatismo. Isso é exótica, não sei se você já observou isso. Como é que é a ótica? Eu passava, Orlando, novinho, né? A ótica nunca se metia comigo. Agora, qualquer lugar que eu estou, o cara da ótica me para. Por causa de quê? Minha idade. Sabe que eu tenho problema de visão, mas por causa de quê? Por causa dessa idade. Deu para entender isso ou não? Então, todos nós, o nosso organismo do autista é igual. Ora, não deixa ninguém na internet fazer com a cabeça, não. Todos eles são iguais. Precisa comer verdura, comer legumes, comer comida sadias. Agora, é claro, muitas mães só dão coisa industrializada, que é o que ele quer quando ficar com fome. O que é que acontece? Comida industrializada vai trazer problema para o organismo. Ele pode ser um sujeito que vai ter câncer? Vai. Por quê? Porque tudo que é industrializado, se a gente ficar comendo coisa industrializada, vai ter câncer. O que é câncer? Câncer é quando a célula ela é resistente e não quer morrer. E a célula precisa morrer. Ela vai se transformar, né? Ela vai gerar 2, 3, 4 células e ela precisa morrer. É ordem normal, ou seja, renovação celular. Aí a célula é resistente e não quer morrer. Vai se transformar no câncer. Mas com a ajuda de quê? De muita substância dentro de comidas, medicação industrializada que vai ter essas consequências. Então, o autista é um ser humano igual a mim, igual a você, se você não for autista. Todo mundo é igual. Com uma diferença, é uma condição genética. Terapeuta ocupacional, que está em falta, tá, no sistema. Quem for mocinha aqui, presente, faça uma faculdade de terapeuta ocupacional que vai ganhar dinheiro. Eu não sei se veio uma moça que eu estava conversando pela internet, ela está quase acabando a faculdade de terapeuta ocupacional, ela veio aqui ou não? Ela falou para mim que se tornou até voluntária do Joinha, dei todos os contatos para ela. Ela está tentando terapeuta ocupacional. Esse profissional, em todos os lugares que eu estou indo, ganhei de 8 a... Teve uma que estava oferecendo R$14 mil para uma terapeuta ocupacional para trabalhar. É uma demanda que está acontecendo muito alta e não tem um profissional. Pode passar. Tratamento para pessoas com autismo. Terapias, tá? Intervenções. Intervenções é uma quantidade de terapias a mais. Tá? No caso da fonoaudióloga, intensificar. Tá? Musicoterapia. Quem tem igreja, quem tem músico, conhece músico, olha, está em falta também. Um bom musicoterapeuta, se uma pessoa se formar, vai ganhar dinheiro e vai ajudar muito o autista. Na música, eles desenvolvem. É uma terapia maravilhosa, até para estimular a voz. Uma criança não verbal, ela vai desenvolver. A música tem um poder muito grande. Agora, era bom que fosse todos técnicos, mas a maioria das clínicas que eu vou, tem um rapaz da igreja, que é músico. Tem um rapaz da igreja. Dá para resolver? Dá. Se fosse um musicoterapeuta de faculdade, show de bola. Queria ter a música de formação e mais a pós-graduação em terapia musical. Ia ser fundamental, porque ele já ia ser um técnico maravilhoso. E quando não tem, utilizam as igrejas. As igrejas é um local que tem mais músicos. É tanto que o exército, a aeronáutica, a marinha, fica apaixonado pelos músicos da igreja. Por causa de quê? Porque ele não encontra em outro lugar uma quantidade de música a não ser na igreja. Então, você conhece alguma igreja, algum lugar, peça para essa igreja se organizar junto com o Joinha, né? Abraçar essa causa junto com a igreja, e os músicos poderiam estar ajudando essa causa, porque a música é melhor do que o carnaval de obra, vocês têm uma ideia. Né? Tem, né? Mas ele é formado em música, ele tem pós-graduação? A gente não chama de musicoterapia, a gente chama de musicalização. Ah, tá. Mas era bom que ele, se for novo na cidade dele, poderia estar fazendo uma especialização e estar ganhando dinheiro. Está em falta, mais do que a terapeuta ocupacional, e ganha nessa faixa etária. Os medicamentos eu falei, tá? Os medicamentos fitoterápicos os naturais. Tá? Os homeopáticos são medicamentos individualizados feitos para a única pessoa.
Tá? Eu não sou muito a favor dessa, que a pessoa está com uma dor de cabeça crônica, vai esperar fazer uma medicação para ela, inclusive, que é uma coisa meio estranha. A homeopatia, eu não sou muito favorável. A fitoterapia, né, que é mais natural, eu sou a favor. Eu sou até de uma pós-graduação em fitoterapia. E os alopáticos, não é que eu não seja contra os alopáticos, mas eu acredito que os alopáticos eles sirvam só para a forma paliativa, ou seja, para resolver. Estou com dor de cabeça, aí tomar, mas só tem que saber o motivo daquela dor de cabeça, não é chegar aí. Né? Porque nos Estados Unidos hoje é proibido usar as medicações de dores, lá é proibido. Aqui tu encontra até em barraca comum, tá? Medicamento para uma febre, para dor de cabeça. Porque muitas vezes tem pessoas que esquecem que febre é do bem, tem gente que pensa que febre é do mal, né? Quem aqui sabia que febre é do bem? E tem pessoas que acham que a febre é do mal, né? Que a gente entra no desespero. Vê o nosso filho, minha netinha lá toda mole, coloca o termômetro 41 graus. Aí a pessoa que tem pouco conhecimento já entra em desespero, né? Sai correndo, vamos desesperado para o hospital para poder resolver essa questão. E esquece que isso é um mecanismo de defesa do corpo. Tem algo ali no corpo que precisa que o corpo se esquente naquela área para poder combater aquele vírus, tá? Que está atrapalhando. Então ele vai esquentar a temperatura para matar aquele vírus. Aí papai e mamãe tem paciência de esperar? Não. Aí vai fazer o quê? Corre para o hospital. Correto. Qual é? Ir lá para o chuveiro, tá? E dar uma ducha lá para a temperatura externa diminuir e deixar que a interna continue com a temperatura. Aí vai esquentar de novo? Vai. Aí tem que esperar os períodos até ver e ficar regulando a temperatura. Se insistir, médico. Aí chega lá, o médico vai fazer o quê? Ele vai verificar, ou então ele vai ser aquele médico que tem um protocolo. Tudo é virose. Aí se pega uma pessoa como eu e fala assim, doutor, que tipo de vírus ele está? Não, virose, não sei, mas virose é um vírus. Mas e aí, qual tipo de vírus ele se encontra? Aí o médico vai ficar bem enrolado. Não foi o seguinte, vai me fazer os exames. Tem que fazer exames para verificar o tipo, onde é que está. É bactéria? Tá bom. É vírus? Tá bom. É um fungo? Tá bom. Mas tem que ser resolvido. Muitos deles, aí toma antibiótico em quem? Na criança. Antibiótico é do bem? Em algumas situações sim, outras não. Porque o organismo daquela criança tudo vai criar o quê? Uma resistência. Vai chegar uma hora que nenhum antibiótico vai funcionar no corpo. Deu para entender isso ou não? Então isso tudo precisa ser estudado. Alimentação, já falei. A fonoaudióloga para mim é uma pessoa maravilhosa para qualquer tipo de criança, principalmente não verbal. Tá? Claro, e tem pessoas que pensam que a fonoaudióloga sempre foi para autista. Não. Por exemplo, eu tenho várias amigas e amigos cantores da gospel, faz sucesso, e tem a fonoaudióloga deles, para poder manter. Por exemplo, a Cristina Mel, uma amiga nossa, ela visita 15 dias a fonoaudióloga dela. Tá? Para ver como é que está as cordas vocais, para ver como é que está a situação dela, por causa da idade, tal. Mas ela faz isso desde criança. Ela acompanha. Aí uma já morreu, passou para outra, ele já morreu, passou para outra e vive em tratamento com a fonoaudióloga. Antigamente, quando eu comecei, nenhuma criança era tratada com a fonoaudióloga. As crianças continuavam com problema não verbal, aí era dado outros problemas e outros diagnósticos. Hoje, graças a Deus, quando a criança chega a uma certa idade e não fala, os pais já ficam dizendo, é autista. Não, isso é bom, porque já vai fazer avaliação para confirmar. E eu falo com vocês, tá? Quase 100% dos casos não verbal são autistas. Quase 100% dos não verbais são autistas. Claro que é um conjunto. Tá? Agora, tem uma coisa que precisa ser colocada bem em prática. Tá? Mamães já têm que saber disso. Por muitas vezes você já leva no médico e não leva no especialista. O bom é levar a criança sempre no especialista, primeiro, ele faz a avaliação e já encaminha para o neuro. Aí fica tudo certinho, o neuro já vai saber o que fazer. Quando você chega lá, alguns neuros até dá uma avaliação, mas uma notícia para vocês. Por exemplo,
Se for somar a quantidade de anos que eu tenho só de estudo do autismo, eu tenho 21 anos, continuo estudando, nunca parei. Muitos médicos, neuropediatra, tá, estuda sabe quanto tempo? 3 horas sobre autismo. 3 horas. E vai tratar de uma criança autista. Infelizmente. Tá? Inclusive, tem uma faculdade que me chamou para dar aula para os médicos, os futuros médicos, e queria que eu desse uma aula só de 2 semanas. Então, eu cobrava 2 semanas para dar para os médicos sobre autismo. Eu achei aquilo um absurdo que eu não aceitei. Ou seja, eu não queria compactuar com aquela situação, porque se o cara vai tratar de um autista, ele tem que ser um especialista, uma pós-graduação, pelo menos. Tá? Vamos fazer uma pós-graduação, não, pelo menos uma pós-graduação de 6 meses, seria ótimo para um médico. Mas não, quando o camarada pega o canudo de médico, aí já se acha que sabe de tudo no mundo, tudo que existe no mundo já sabe. Não é assim. Então, nós temos que ser humildes e saber que tem algumas áreas que nós somos fracos. Tá? Eu vejo lá, graças a Deus, na minha área lá, o médico fica mandando para mim, as mamães, tá? Indicando para mim primeiro, antes que ele faça a avaliação. Tinha uma criança, um jovem, e ele botou lá o médico suspeito de. Ai Jesus, como é que é o nome daquela doença que eles têm aquele movimento assim, aquele estiquezinho? Tourette, a síndrome de Tourette, tá? Tava lá, suspeito de síndrome de Tourette. Aí eu peguei, fui fazer a avaliação do garoto. Aí quando eu vi, o movimento dele era estereotipia, não era tipo. Aí comecei a estudar ele, estudar. Aí fui fazer a avaliação que eu gosto, que é genética. Aí ouvi 8 pessoas da família do pai, 8 pessoas da família da mãe. Todos eles da família da mãe eram autistas. Da família do pai não tinha nada. Mas da família da mãe, todos eles eram autistas. O garoto tinha o quê? Síndrome de quê? Tourette ou tinha autismo? Autismo. Aí, hoje está sendo tratado com autismo, o chip dele parou. Tá? Hoje faz uso de canabidiol. Tranquilo. Está lá o garoto, ele é músico na igreja, nunca mais fez esse movimento, machucava o pescoço dele o tempo todo, machucava a perna dele que batia o tempo todo, e tem um movimento também nas pernas e na cabeça, e nos olhos. Acabou. O garoto está tranquilo, até marcou noivado. E ele estava namorando com a garota e a garota estava quase desistindo de casar com ele na igreja, por causa dos movimentos. Hoje acabou. O garoto está tranquilo, agora já está pensando em servir o quartel. Ou seja, mudou. Uma medicação, né? Que é um fitoterápico, está tranquilo, teve quase um laudo errado e o garoto hoje está bem. Pode passar. Algum de vocês já ouviu falar sobre isso? Poda neural? Professores, fisioterapeuta, cadê a... Não, né? Vamos lá. Ou quem já ouviu falar sobre autismo progressivo? Já ouviu falar? Não. É aquela criança que a mamãe, ele agora tem 12 anos e descobriu que é autista. Ele não fazia nada de autismo, mas agora está fazendo. Aí ele chama de autismo progressivo. Mas autismo progressivo não existe. Só na cabeça de muitos médicos e muitos especialistas. O que é que acontece? Por exemplo, entre 6, 7, 8, 9, pode até passar mais um pouquinho, todos nós, quando nascemos com uma quantidade muito alta de neurônios. Tá? Para que isso? Para que os neurônios ele venham auxiliar ao desenvolvimento do corpo e todas as funções do organismo. Então, nós nascemos com uma quantidade grande de neurônios. No espectro do autismo, quando isso acontece, tá? Exemplo, a criança sabia andar de bicicleta, sabia falar, não tinha problema nenhum de comunicação, não tinha problema de nada. Aí, de repente, fez 9 anos, 10 anos, parou tudo. Não fala, aí não se entuba, não tem comunicação. Ou seja, aí a mãe entra em desespero. Teve caso até em Santa Catarina, se não estou enganado, que a mãe suicidou-se. Porque a criança era uma maravilha, depois se tornou um autista. Nível suporte 3. Aí a mãe entrou em desespero e praticou o suicídio. Resultado: na poda neural,
os neurônios, que é a mais, eles, de uma forma natural, ele é absorvido como se fosse uma proteína por outros neurônios. Ele está ali de forma temporária. Aí outros neurônios absorvem ele. Aí no caso do autismo, existem muitas sequelas, não são todos os casos, que naquele neurônio que estava ali auxiliar temporário, foi que está a memória de andar de bicicleta, que está a memória de falar. Aí na hora que foi eliminado, foi junto as informações. É natural. Mas para gente que não tem o espectro do autismo, não sofremos nada. Mas para os autistas, eles sentem. Deu para entender isso ou não? Aí, em muitos casos, os médicos dizem assim, foi um autismo progressivo. Esse autismo só aconteceu mais tarde. Mas não é. É por causa da poda neural que todos nós, autistas ou não, passamos. Aí muitos cientistas só dizem que isso acontece no autismo, não. Acontece com todos nós, a poda neural. Os neurônios só servem de forma temporária e eles depois são absorvidos como proteínas que levam informações de autista devido à rede neural. Deu para entender isso ou não? Porque o nosso corpo, pessoal, é todo formado, toda a área do nosso corpo tem neurônios. Antigamente, graças a Deus, e a uma neurocientista que o Brasil usava para aproveitar muito dos profissionais, ela foi levada para os Estados Unidos. Ela descobriu que era uma dúvida, eu tinha uma dúvida enorme com isso. Não sei se você já viu alguma reportagem sobre isso. Que uma pessoa teve um transplante de coração, a pessoa nunca se envolveu com esporte nenhum, e depois, isso aconteceu até na Record. Aí a pessoa, ela recebeu um órgão de um jogador de basquete. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Aí a garota era uma garota pequena, mas após o transplante ela ficou louca para jogar basquete e começou a jogar basquete. Tá? Isso aconteceu. E outras situações como nada e tal, a pessoa nunca nadou na vida, mas recebeu o transplante e começou a nadar. Caiu na minha cabeça. Olha só. Mas um órgão que vai ser transportado, ele não vai para o espírito do indivíduo não, para aquele local não. Tinha que haver neurônios. Aí por muitos anos, sempre foi ensinado para a gente, da área da saúde, que o coração, ele não tinha neurônio nenhum. Era um local que não tinha neurônio. Aí a neurocientista descobriu que só no coração tinha mais de 40 milhões de neurônios. Deu para entender ou não? Foi transplantado, aí informações neurais, passou para o outro organismo, aí se organizou, aí o indivíduo começa a ter reações de outro. Ou seja, porque tudo na nossa vida, tem pessoas que não acham que isso existe, tá? Mas existe. Quer ver uma coisa? Quem aqui é favorável à vacina? A gente biomédico, a gente faz vacina. Nós biomédicos tínhamos que ser os responsáveis pela pandemia. Mas quem foi responsável pela pandemia foi político, né? É rápido, tinha que ser biomédico. Aí o que é que acontece? A vacina que nós tomamos, seja ela qual for, ela serve para quê? Para criar anticorpos no nosso organismo para combater aquelas futuras doenças que veio. Mas todos os órgãos do nosso corpo têm que receber memória, tem que ter informações. Deu para entender ou não? Então é gravado informações dentro da gente. Então é nessa situação de informações que acontece essa situação. Ou seja, tudo no nosso corpo tem informação e tudo é passado para o nosso cérebro, processado. Então todo mundo fica sabendo, ó, essa pessoa aqui já teve Covid e o organismo já criou anticorpos. Na verdade, uma pessoa que recebeu Covid, preste atenção nisso que eu vou falar, tá? Uma pessoa que recebeu Covid aqui, quem teve Covid aqui? Levanta as mãos. Se você não levantou, também teve, porque todo brasileiro teve Covid, tá? Aí pode ser que não teve sequela ou não sentiu nada, que foi assintomático. Mas preste atenção. Uma pessoa que já teve Covid, tá? O vírus estava ali o quê? 100% do teu corpo. 100%, preste atenção. Uma vacina, quando a gente fabrica uma vacina, bota, tá, alguns vírus já mortos para criar memória ali. E você que teve Covid, teve os vírus todos, uma quantidade muito alta vivos. E teu organismo combateu, lutou, criou memória e
que é uma tese que eu tenho. Na verdade, uma pessoa que teve Covid, ela teve ali mais, isso dentro da minha tese, mais de 1000 vacinas ao mesmo tempo. Mais de 1000 vacinas. Precisava gastar dinheiro com essa pessoa de tomar vacina? Deu para entender ou não? Aí bota a vacina de novo, toma a vacina, porque vamos gastar dinheiro. Mesmo eu sendo defensor de vacina, a gente tem que dar certo que é de César, né? Não é assim que fala? Ou seja, tem que passar o conhecimento certo. Aí tem muitos conhecimentos que é chegado até vocês através da mídia, o médico que ganha dinheiro para dar aquela informação, o pesquisador para poder ganhar aquela informação. E uma coisa tão simples. Ou seja, agora só que eu fico triste que algumas vacinas temos que aplicar no cavalo, cachorro, extrair os anticorpos. Eu acho que a violência é muito grande contra os animais. Eu trabalho nessa área, mas eu não gosto dessa área, tá? Porque eu não gosto de maldade, pegar algumas doenças, botar nos animais, para extrair as coisas, eu deixo isso com outros pesquisadores. Prefiro ficar no meu mundo aqui. Pode passar. Eu estou acabando já, tá, pessoal? Curiosidade no autismo. O americano Donald Trump, conhecido como o primeiro paciente no mundo a receber o diagnóstico de autismo, morreu, olha a data, 15 de julho de 2023. Ele não morreu com Covid não, tá? Aos 89 anos, ele foi o primeiro homem com diagnóstico de autismo nos Estados Unidos. Ou seja, ele era uma criança quando recebeu o diagnóstico dele. E morreu aos 89 anos, formou família muito bonita, teve uma vida toda tranquila. Tinha seus prejuízos? Tinha. Mas ele teve sua autonomia. Tá? Tem muitos autistas que o que a gente trabalha, o que a mamãe deve trabalhar é autonomia. Aí tem mamãe que fica preocupada, se eu morrer, quem vai cuidar dele? Ó, guarda uma coisa na tua vida. O autismo sempre existiu. Todo mundo sempre se virou. Não tem alerta nenhum, nem alarme nenhum. Tá? Tudo tem que deixar da forma que é. Agora, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Quando eu falei que o autismo é de ordem genética, sim, mas é de ordem genética direta. Não pula nenhuma geração. Ah, meu avô teve. Meu tataravô teve. Minha avó não teve, não. Isso não existe. Tá? Mais ou menos, carequinha vai ser careca o outro, vai ser careca para sempre. Deu para entender ou não? Agora, lá em casa só foi laudado um. Mas foi laudado um porque o especialista, o médico, só viu aquele porque é mais grave. Ele enxerga. Tudo que é aparente, enxerga. Mas o não aparente, como a minha esposa, como meu filho, como essa jovem aqui, né, que é autista, ela não é não aparente para mim, porque eu olhei ela, né, e usei meu olho clínico para minha pessoa comum. É igual a minha esposa. Minha esposa, ela jamais, ninguém vai dizer que ela é autista. Tá? Enfim, uma das pessoas que mais engana a gente é as mulheres, tá? Falei até com a menina ali. A mulher camufla, ela faz uma camuflagem, e a mulher é filha da mãe. Vamos lá, aqui eu sei que eu vou apanhar hoje, tá? Quem é mais inteligente entre o homem ou a mulher? Só tem um você que colocar. E aí, É a mulher. Isso, você vai apanhar. Vamos lá, pessoal. O mais inteligente é o homem ou a mulher? Vocês acertaram, tá? Vamos lá. Agora vamos lá pro sério. Presta atenção. Por que a mulher é mais inteligente? Porque a mulher, ela liga o seu cérebro quantos por cento? 100%. Agora vamos lá. E o homem liga quantos? 10. Eu tenho 10 aqui. 0,5. Vamos lá. Abraão, me salva aí, pelo amor de Deus. Quantos por cento? Eu estou com ela, 10 é minha. Vamos lá, pessoal. 50? 80 eu tenho. Vamos lá. Quem me dá mais ou menos? 25%. O homem liga 25%. Tá? 25%. Tá, vamos lá. Vocês só têm essa vantagem de ligar o cérebro de vocês 100%. Aí vem a inteligência toda, vem toda a disposição, a habilidade que vocês têm de fazer comida, passar, lavar, cuidar lá do feijão que está no fogo, do papagaio, do periquito, atender o porteiro que chegou, seja o que for. Vocês fazem 1001 coisas ao mesmo tempo. O homem consegue? Vamos lá. Por que o homem não consegue? Só tem 25%. E as áreas que tem 25% são áreas que eles focam. Tá? Aquelas áreas.
Resultado, vou ajudar vocês, tá? Com os esposos. O esposo não faz o que você pede porque você pede errado. Vamos lá. A forma de pedir. Olha só, tu vai no mercado comprar isso, ele vai esquecer. O que é que se faz? Faz uma lista, mas na lista tem que ser assim, presta atenção. A lista, ó, 01, mistura, 02, alface, 03, tomate, 04, pão, pães, né? E você vai colocando lá enumerado, ou número ou letra, para ele sair lá do 1, passar para o 2. Se você bota tudo assim, vai faltar coisa. Entendeu não? Tem que ser modo. E não bote frase grande não, tá? Bote coisas pequenas. Agora, Zé, em casa, a máquina está com problema, a lâmpada não sei de que fogo está quebrada, a torneira está pingando. Aí você mostra tudo, fica nervosa, fala um monte de besteira para ele. Eu vou chamar o marido de aluguel, um bonitão, para fazer as coisas aqui. Vou chamar o vizinho um bonitão. Não faça isso. O que é que você faz? Olha só. Não, coloque lá um aviso na geladeira assim, ó. A lâmpada do corredor precisa ser consertada essa semana. Muito obrigado. Por favor, assim não vai ter conversa. Aí vai ser resolvido rapidinho. Agora não peça 2, 3 coisas, não. Peça uma única coisa por vez. Aí tudo vai ser resolvido. Entendeu ou não? Agora vamos lá. Vamos lá. Ela até me ajudou uma área, certo? Presta atenção. TDAH, pessoal. Transtorno do déficit de atenção, ou com hiperatividade ou sem hiperatividade. É isso? Vamos lá. Professora, presta atenção. Isso acontece muito na escola, tá? Com professores também. Isso aí é o professor Sidney, pesquisador, com as minhas pesquisas. Por isso que eu falei para vocês que eu estou fazendo os artigos científicos para ser colocado nisso. Se for provado, vai ser beleza. Todo TDAH que eu pesquisei até hoje, todos eles, só é autista. Não existe TDAH que não seja autista. Uma pessoa comum que não tem o espectro, tem condições de ter o transtorno de déficit de atenção? Não. TOD. O que é TOD? Quem sabe aqui? TOD. Transtorno, opositor, desafiador. A mamãe sabe disso, sabe? Vamos lá. Não tem TOD em criança, nem em adulto, nem em velho, nem em idoso, se não tiver um espectro do autismo. Mas tem uma criança lá e não são autistas. Se não for autista, é falta de couro. Tá? Não tem. Pessoal, lembra do autismo que eu falei que é o IMA? E o TDAH, o TOD, a ansiedade, a depressão, essas comorbidades que eu estou falando, está grudada, tá? Eles grudam no autismo. O nosso trabalho como terapeuta, como especialista, é afastar essas comorbidades. A depressão, que a gente chama de distimia, porque passa a ser crônica, a ansiedade, tá? Que hoje, né, tem o TAG, que é o transtorno, hoje foi considerado um transtorno, antes não era. Mas o autista tem isso tudo colado. O nosso trabalho é afastar. Pode falar. Aqui, ó. Presta atenção. Ela está falando aqui, ela tem TDAH, tem o TAG e depressão. E eu ainda falo mais, tá? Que uma facilidade eles têm muita facilidade disso, de adquirir o toque também. Transtorno. Vamos lá, transtorno, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Quase todos os autistas têm facilidade, mas por causa do imã. E as comorbidades é como se fosse ferro, atrai. O Brasil está engatinhando ainda.
Exato. Agora deixa eu falar uma coisa para você, tá? Aqui, ó, muitos especialistas estão botando a culpa na tela. Muitos especialistas estão colocando a culpa na tela. A tela, nas minhas pesquisas, prejudica a visão, isso aí prejudica, e traz uma doença que a gente chama de aceleramento de imagem. Tá? Mas não vai atrapalhar mais nada. Mas só que está levando uma culpa, tá? Conforme até dentro aí da parte evangélica, né, que tudo é o diabo, né, bota tudo na culpa dele. No autismo está acontecendo isso. A culpa é da tela. Eu já falei até com 3 médicos. Não sei porque as crianças estão muito aceleradas e pega autismo através do celular. Entendeu? Então tem muitos pessoas falando besteira. Porque a tela, ela prejudica o quê? Visão. Tá? E prejudica isso aqui. Ó. Está usando, passando o dedo, o aceleramento da visão de imagens. Aí eu trabalho dentro da área da neurociência. O que isso acontece com as telas lá no cérebro? Vamos lá. Aqui tem psicanalista, né? Você falou psicanalista. Né? Vamos lá. Tem informação? Aqui quiser montar uma turma aqui, eu dou aula para psicanalista. Presta atenção. Como é que funciona a parte que eu vou falar agora? Exemplo. Quem aqui trabalha todo dia? Pega ônibus ou transporte? Pega, né? Então vocês que pegam ônibus e transporte, na hora que vocês entram dentro do ônibus, mesmo que você entre olhando só para frente, o teu cérebro, ele vê todos os passageiros e grava. Tua mente grava cada um dos passageiros. A tua mente grava aonde o áudio chegar no teu ouvido, ele grava. Tua mente, que eu estou falando, tá? O teu consciente é o que você está aqui presente, o teu consciente. O teu inconsciente, ele grava tudo. Cor, tipo de camisa, o que está vestindo. É tanto que alguns países da Europa, Estados Unidos só algumas províncias, alguns estados, mas a Europa quase toda faz o seguinte: houve um assalto de banco. Aí entra um profissional como eu sou hipnólogo também. Tenho uma pós-graduação em hipnose. Aí entra um hipnólogo, vai pegar aquelas testemunhas que estavam presentes, vai hipnotizar e vai querer saber todos os detalhes que aconteceu ali naquele ambiente. O inconsciente vai entregar tudo. Vai dizer até a marca que está, se é da Nike, se não é, o que estava escrito, qual a empresa, a cor, sabe tudo. Tá? Aí o que acontece? Eu vou chegar onde eu falei sobre a questão da mente. Tá? Uma dessas crianças, que eu vou chamar vocês também de criança, toda criança aqui presente, passa o dia no celular, vendo a vida de todo mundo, Instagram, TikTok, vê um monte de parada. Todo dia a gente vê isso. Né? Todo dia a gente vê isso. Onde é que vai essas informações? Vocês acham que vai ficar gravada para sempre na mente? Não vai. Aí existe mecanismo de defesa psicológico. Um deles, presta atenção. Ele vai fazer o seguinte: se essa aula minha fosse uma aula ruim, o inconsciente de vocês, que é aquele. Qual é o nome? Adriane, na verdade, não é o consciente, não, tá? A grande parte de Adriane é o inconsciente. Quando ela dorme, quando ela está hipnotizada, essa é a Adriane. Essa aqui que está aqui acordadinha, não é a Adriane 100%, não. Tá? A 100% é a que está dormindo, por incrível que pareça. É tanto que nós somos mais inconscientes do que conscientes. Aí o que acontece? O inconsciente dela começa a processar todas as informações que eu estou passando aqui hoje. Aí, se interessou ela, o que vai acontecer? Ela vai guardar. Aí vai lá, está registrado numa HD do cérebro dela. Tá? Vai estar guardado para sempre. Agora, se for uma palestra ruim, o inconsciente dela vai fazer, sabe o quê? Vai entrar dentro do mecanismo de defesa psicológica. Sonho. Aí, através do sonho, que o sonho tem 3 tipos de sonho. Um deles é a descarga. Não vou falar dos outros, tá? Porque não é aula aqui de psicanálise. Eu só vou falar o sonho de descarga. Aí a Adriane tem os sonhos todo atrapalhado. Ela sonhou com isso, ela nem lembra mais. Aí foi jogado a aula toda que houve aqui, foi jogado no lixo. O que vai acontecer? O cérebro dela vai ficar com espaço para outras memórias.
Pessoal, se não houvesse um mecanismo de defesa, a nossa mente não ia suportar a quantidade de informações, imagem, áudio, vídeo, tem tudo que a gente está fazendo. Então, precisa ter descarga. Literalmente, quando é pega descarga e some. Ou seja, o único lugar que é apertada a descarga é através do sonho. O nosso inconsciente faz um roteiro, igual no cinema, no filme, cria, lança na tua mente para dar descarga. Lançou, deu descarga, acabou. Não vai ter mais informação sobre aquilo. Para que eu guardar os passageiros todos, a gente toda, o culto que houve, a igreja, seja o que for que você passou, a aula, tá? Para que eu guardar isso tudo na mente? Eu não ia ter espaço na mente. Então, é um pouco parecido com o computador com o celular. Vai lá para a parte temporária. Aí quando fica cheio, a gente faz o quê? Lixeira. A nossa mente funciona assim. Se não fosse dessa forma, aí o negócio ia ficar bravo. Então, as telas passam por isso. Deu para entender ou não? E não vai trazer sequela nenhuma. Agora, claro, tem o aceleramento. A pessoa fica acelerada. Tá? Que é um problema psicológico. A gente está até tratando e todo mundo a favor disso. Agora, autismo, outras doenças por causa de tela, esquece isso. Tá? Tudo vai passar pelo mecanismo de defesa e vai se dar descarga. Acabou. Aí é resolvido. Deu para entender isso? Pode passar para eu ver o que vai ficar. Ah, está restando ok? 3 minutos? Eita. Pode passar aí bem rápido. O dono girassol não vou falar porque. Não, que esse slide era para a prefeitura. Sobre o cordão de girassol. Então pode deixar nessa tela? Não pode. Não está o telefone. Isso aqui, pessoal, eu só estou nesse primeiro telefone, tá? Por enquanto. 992-336102. Eu vou abrir um espaço rapidinho para pergunta rápida. Eu sei que vai ser rápido, eu pensei que ia ter aqui mais de 400 pessoas hoje. Tá? Porque geralmente quando eu vou dar palestra, é 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 800 pessoas, 400. Aí eu pensei que ia dar mais umas 300 pessoas. Aí ia ficar difícil as perguntas. Porque eu geralmente separo 1 hora de perguntas, mas quando eu vi que tinha menos pessoas, eu sei que é menos perguntas. Tá? Porque às vezes eu escuto 100 perguntas. Tá? Pode falar. Fala alto ou vem aqui na frente, pegar o microfone. Ah, sim, borderline. Não foi você que perguntou sobre o borderline? Pessoal, borderline é o seguinte, presta atenção, tem que ser rápido. Borderline é um transtorno, tá, de personalidade, mas isso acontece geralmente por um fator externo. Pode acontecer de vir por uma genética? Pode, mas eu não achei ainda. Tá, nos meus estudos, não achei. Eu trabalho com borderline há muitos anos. O que é borderline? É o oposto de um psicopata. Tá? A borderline é 100% emoção e 0 razão. Tá? Uma borderline, para vocês terem uma ideia, ela só pode ser laudada com borderline após os 25 anos. Por quê? Porque uma pessoa só é adulta, escuta essa, tem que ser uma deixa boa, só é adulta após os 25. Por quê? Porque essa frontal nossa aqui, essa frontal aqui, essa testa aqui, tá? Os neurônios, eles só estão completos com a bainha de menina nessa região só após os 25. Por isso que 25 anos para trás, a gente faz um monte de besteira na vida. Homens e mulheres. É claro que pode ter uns que chega a 24 ou passa a 25, mas a média mundial é 25. Existem países que a maior idade é 25. Então o que acontece? Devido a isso, jovem, 14, 13 anos, eles fazem o quê? Chega na escola, seja na igreja, seja onde for, ele troca de cabelo o tempo todo, bota o cabelo amarelo, outro vermelho, um monte de coisa, e fica mudando a sua aparência o tempo todo, para chamar a atenção. Tá? Isso aí nós chamamos fase morta. Ou seja, é uma pessoa que está na fase morta, de 25 anos para baixo. Aí, se a pessoa continuar 28 anos, 30 anos nessa situação, aí ela já está prestes a ser laudada como border. A border tem um problema muito sério, tá? Que vem acompanhado de uma outra síndrome, tá? Que é grave, muito grave, tá? Que é uma pessoa que é viciada em sexo, tá? Vem acompanhada, tá? Ou seja, ela passa automático, ela síndrome borderline, ela passa a ter essa situação. Então,
ela é uma pessoa que já vive dentro do campo das emoções e ainda possui, ainda é viciada em sexo. Ou seja, essa pessoa é muito perigosa, como amiga, como companheira. Se for da família, não tem pra onde correr. Tá? Mas ela pode trazer problema em qualquer área da vida, seja onde for colocar ela vai trazer problema. Ela pode fazer relação com o irmão, pode, com o pai, com o vizinho, com o cachorro. Ou seja, a área afetiva dela é muito aguçada, muito mesmo. Lembra do mendigo? Que a mulher fez relação com o mendigo? Essa moça era borderline. Ela não fez aquilo porque ela ficou com pena, não, é porque era um momento de emoção. E vai fazer sempre. Com um porteiro, com um jardineiro, com qualquer um. Deu para entender? Só que é uma pessoa que o tempo todo vai. Ela tem buraco dentro dela na área afetiva. Ela precisa o tempo todo de atenção. É uma pessoa que ela vai amar e vai odiar e vai ficar chorando, vai ficar alegre, essa emoção dela é toda balada. Tá? Ela é muito difícil ela passar e fazer uma faculdade, se formar. Ela pode até entrar na faculdade, mas ela não consegue nem completar a faculdade. É uma pessoa que é muito desestabilizada. Tá? Mas é um algo que é difícil. Eu consigo achar rapidinho. Já me encontrei com uma borderline que é horrível. Tá? Se eu entrar com ela, tem uma aqui que é meu laboratório. Ela já trocou de chip 30 e poucas vezes. Pra vocês terem ideia. Tá? Ela se enche de filho, relacionamento, monte. Tá? Entre os artistas, você vai encontrar aí essa Gretchen com Bob, Fábio Júnior, borderline. Tá? Essa turminha assim, que você vê que casa, faz um casamento, outro dia está casando. Então, esse pessoal daí é o pezinho lá na vida agora. Eu sei que é pouco tempo para falar sobre agora, tem muita coisa sobre agora. Pode falar. Isso, sei. Não, ele pode trazer efeito, mas ele vai trazer problemas também, porque vem junto o THC e vem junto quase as 400 substâncias, é muito perigoso. Eu não aconselho de jeito nenhum. Ele passou o brasileiro. Se for importado, pode ficar despreocupado. Então vocês têm uma ideia aqui, o país aqui do Uruguai queria me deixar rico para eu representar ele, mas eu não represento porque vai prejudicar muito a família. Olha, ele está dentro da nave certa, mas eu não sei que empresa é essa, eu suponho que é importado. Aí se você vê que é importado, e principalmente nos Estados Unidos, está certo. Porque os Estados Unidos só ele que tem esse maquinário. Tá? Eu estou tentando, presta atenção, estou tentando fechar com a empresa americana para ver se eu consigo fazer um trabalho de que essa medicação seja vendida pela metade do preço, tá? Para favorecer as mamães. Eu estou tentando trazer eles lá para cá ou buscar um milionário para poder a gente ir para os Estados Unidos, porque a verdadeira cannabis sativa boa é a fêmea, tá? Da cannabis, e a extração dela é completamente diferente e depois entra nesse maquinário para poder separar. Aí, no máximo que entra de THC é 0,2, mas o problema todo da brasileira é que mete tudo lá dentro e faz o óleo e já manda para a pessoa. Ou seja, vai ali, é claro que devido ao processamento não vai às 400 substâncias, mas pelo menos eu acredito que 250, 400 substâncias, vai ali e vai prejudicar o garoto para um monte de problemas futuros. Aí não vai enxergar agora, o médico não está nem aí para isso, ele não é especialista nessa área, ele só prescreve. Ah? Oi? Diversos, mas o mais prejudicial que a gente acha, exemplo, quando os viciados, quando usam maconha, que prejudica ele muito, é a parte de uma substância que quando queima o cannabis, é aquela parte entre a fumaça, tá? E essa queima entra uma substância que destrói os neurônios. Aí o indivíduo, geralmente o usuário de maconha, não sei se você já observou, se botar ele na sala de aula, todo o sistema cognitivo dele é comprometido. Ele não consegue desenvolver, o garoto viciado, ele não consegue desenvolver curso, estudar, faculdade, ele não consegue desenvolver. Entendeu? É muito difícil, porque morte de neurônios, para quem fuma. Agora,
Agora, para quem faz uso do cannabis, vai ter euforia, vai. A senhora que usa esse cannabis no Brasil, ela vai se sentir alegre, contente, extrovertida, mas vai ter dependência química por causa do THC. Ela vai sempre precisar daquela droga. Mesmo que não vá fazer efeito colateral, mas ela vai passar a ser uma viciada. Entendeu? Então isso não é legal. O legal é o quê? É resolver o problema. Qual é o problema? Só extrair o CBD. O CBD, ele traz o quê? Ele traz foco, traz regulação. Quer ver uma coisa? Devido ao aceleramento de vocês de estar 100% ligada, aí, exemplo, professora aqui presente, tem poucos anos de vida normal na vida. Vai se aposentar, mas com a cabeça em sala de aula, estresse, cortisol elevado, muito elevado. Essa professora de óculos lá está com cortisol, dá para enxergar, eu consigo enxergar o cortisol dela. Fica elevado, fica uma pessoa muito estressada, fica uma pessoa cansada, fadigada. Aí o que acontece? Problema. Chega na velhice, aí ela vai estar onde? Lá em um asilo que os filhos colocou, esperando sua morte, olhando na porta da vizinha, esperando a morte chegar. Aí lá fica com esclerose, lá fica com esquizofrenia, fica com loucura. Aí a menopausa ferra tudo. É claro que eu não tenho tempo para falar sobre essas coisas, porque eu sou especialista em saúde de mulher também, psicológica. Tem um monte de coisa que dá para organizar vocês, mas o tempo não dá. Pode falar. Uma criança que já tem autismo, ela pode ter um irmão nascer, com certeza vai ter ou não? Não, se for pai e mãe, tá? Vai ter, normal. Claro que eu ia falar isso, mas já que eu estou nesse assunto, lembra que eu falei que tem uma criança trocada? E a outra criança também que nasceu foi a mãe pulou o muro. Aí fez um filho com o vizinho. Aí o que acontece? A criança nasceu com autismo. O pai tinha autismo? A mãe tinha autismo? O vizinho tinha. Entendeu ou não? Não, mas a minha dúvida não é essa. Mas a criança, se ela fizer 10 filhos, presta atenção, o espectro está na família. Fez 10 filhos. Os 10 filhos vão ser autistas. Mas nesse caso, só se o casal for autista. Não, um ou outro for autista. Não, é assim, eu quero Se a mulher for autista, toda a geração dela vai ser autista. Oi? Agora, só que existe uma diferença. Exemplo, numa casa, se tiver 10 autistas, os 10 vão ser diferentes um do outro. Não vão ser iguais. Vai ser autista a geração toda, feita com pai e mãe. Todos os filhos. Tem como correr. Não, eu pensei que só fosse assim, todos os filhos desse casal ser Se os dois fossem. Não. Se um for autista, toda a geração daquela família vai ser. Para sempre. E os filhos vai ser, o outro vai ser. E para trás também. nossos pais tiveram 5 filhos. Quando geração passada. 5 filhos. Pai e mãe. Aí nós. Aí tiveram 5 filhos. Tiramos agora da geração caso da minha filha. Sua filha. Forte do braço do meu neto. E também da minha neta do meu filho. Mas esses 5 filhos que nossos pais tiveram, como eu, ela... Se o espírito tiver em você, os 5 filhos vão ter. Agora, se o espírito estiver nele, no pai das crianças, aí a família da criança não vai ter, é o outro lado. Se for o seu lado, todo o seu lado vai ter. Seus irmãos, se for de pai e mãe, vai ser pai e mãe. Ele tem que saber onde é que é, se é o pai ou é a mãe. E seguir esse rastro. Aí vocês acham. Pessoal, mais alguma pergunta para eu pegar? O meu filho, ele foi diagnosticado com autismo, nós trabalhamos com ele há 2 anos. Ele evoluiu, foi de 8 a 8. Aí eu levei ele lá no módulo do plano de saúde, ela olhou e ele, 2 minutos, falou: esse menino não é autista. Pô, mas e quantos atrasos que ele tiver? Ele teve. E ele ainda tem a dificuldade social, muita dificuldade em várias coisas. Ela falou que é atraso do desenvolvimento, que não é autismo. Mas eu vejo meu filho, eu precisei muito. Pessoal, esse governo agora atual colocou até uma
situação para não ser laudado, que não quer gastar dinheiro com loas. Por exemplo, uma família que eu cheguei lá, só tinha uma pessoa com autismo lá. A mulher tinha 8 filhos. Eu avaliei os 8, que era pessoa que tem condições muito ruins, essa necessidade. Fiz a avaliação dos 8. Os 8 eram autistas. Na casa agora entra 9 loas. 9 loas entrando dentro de casa. O governo quer isso? Não. Então, os médicos estão sendo preparados para isso também. Inclusive, o governo está fazendo agora, financiando uma campanha de nem tudo é autismo. Mas vocês acham que essa campanha deles é para favorecer? Não, já é para criar uma situação para eliminar. Mas, na verdade, só é vocês observar isso. Primeiro, antes de procurar o médico, tem que procurar um especialista. Pode ser um neuropsicopedagogo, pode ser uma neuropsicóloga, pode ser um especialista em autismo, vai fazer a avaliação. Fez a avaliação, o médico tem que seguir aquela avaliação dali. Tem que esquecer o pensamento dele, tá? Porque ele estuda pouco. Aí o que acontece? Ele vai seguir a avaliação e vai laudar. Acabou. Agora, nessa avaliação, vai ter os prejuízos que tem que ser encaminhado dentro da necessidade. Aí, depois de laudar, a mãe faz o quê? Vai procurar os tratamentos. De frente você já sabe, se seu filho for no verbal, você já tem que saber, já sabe que tem que procurar a fonoaudióloga rápido. Se teu filho tiver alguma deficiência nas pernas, for muito pequenininho, procurar já um psicomotrista. Então isso é uma coisa básica. Agora, o neuro, ele quer fazer tudo. E não é assim. Cada um no seu quadrado. Tá? Exemplo, eu estou agora fazendo uma pós-graduação que é acupuntura. Para eu poder laudar o canabidiol. Saiu agora uma norma que o biomédico pode laudar, mas tem que ter uma pós-graduação em acupuntura. Aí eu não sou bobo. Não acha que eu vou esperar, dizer assim, mamãe, fala lá para o médico para ele fazer isso? Não, eu mesmo vou prescrever. Tá? Por quê? Para facilitar a mamãe resolver um monte de parada. Ajudar as professoras na escola, vai ter um desenvolvimento muito grande da criança. Enfim, mais ou menos isso. Cada um no seu quadrado. Então, vamos lá. Hiperfoco. Se um autista com hiperfoco, feito meu filho, não sei se você escutou eu falar isso, mas é meu filho. Eu fiquei o tempo todo, eu sei que ele tem hiperfoco, eu fiquei o tempo todo mandando para ele o quê? Receitinhas de fazer comida. Ele pegou aquilo e utilizou o superpoder dele, exemplo, de hiperfoco, certo? Agora vamos lá. O meu filho tem interesse restrito em relógio. Ele tem interesse restrito, ele tem que ter vários tipos de relógio. Ele tem interesse restrito em celular, iPhone. Se você pagar ele R$1 milhão para ele usar outro aparelho, ele não usa. Uma pessoa comum, se pagar 10 mil reais para ele vai usar outro aparelho? Vai. Mas uma pessoa que tem interesse restrito, tu pode. Tem um time de futebol aí, o Botafogo. Se eu te pagar para botar uma camisa do Flamengo, você bota. Agora, uma pessoa, aí você tem que verificar se isso é interesse restrito ou hiperfoco. Entendeu? Tem uma diferença dos dois. O hiperfoco, ele vai ser bom em qualquer área que colocar ele. Ele vai utilizar esse superpoder dele. Quer dizer, estou falando assim para poder entender. Claro que não é um superpoder, é uma condição. Mas ele vai usar esse conforme um superpoder para ser o melhor médico, a melhor psicopedagoga. Exemplo, se tu conhecer 10, 20 mil psicopedagogas, se você tiver hiperfoco, você vai ser a melhor psicopedagoga, a melhor de quem? É mais ou menos assim. Entendeu? Quando a pessoa descobre que é autista, ela sai procurando 200 terapias. Só que assim, eu fico olhando isso, eu acho que acaba sobrecarregando a criança. Não seria o caso, uma terapia também? Então, que eu falei. Isso, pessoal, presta atenção. Eu conheci uma mamãe atípica rica que estava gastando R$54 mil mensais. R$54 mil mensais. Levando a criança dela novinha para muitas clínicas. Se você vê, a criança passa o dia todinho em terapias. Aí veio falar comigo. Ela ligou para mim, se encontrou comigo. Aí falou para mim assim, você quer se tornar o meu especialista? Eu falei, com certeza.
Aí ela falou assim, o que você acha? Quando eu vi a indicação do neuro, aí eu escutei a mãe sobre a filha, eu cortei. Falei assim, ó, eu resolvo a tua situação toda pela metade do preço e essa criança vai deixar de fazer metade das terapias. Ela falou assim, não quero. Aí eu fiz as perguntas, o espectro estava do lado dela, da família dela. Ela não quis, ela preferiu, ela acha que o dinheiro compra o resultado da filha dela. Eu falei com ela assim, olha, do jeito que eu sou, a experiência que eu tenho, se eu estou com o Marcos Mion, com aquele filho dele, o filho dele ia ter um desenvolvimento gigante. A especialista dele tem agenda fechada até 2028, se eu não estou enganado. É lotada a agenda daquela mulher, porque ela trata do filho do Marcos Mion. Ou seja, é só status. Aquele garoto na minha mão, eu nem tive muito tempo, vou botar 2 a 3 anos. Já resolvi a parada toda, o garoto ia ter um desenvolvimento enorme. O garoto agora há pouco, tem um ano, ou menos de um ano, e falou, pai, eu te amo. Pela primeira vez. Na minha mão, ele ia, 2, 3 meses, ele ia abraçar o pai dele, beijar, falar 1000 palavras, eu te amo. Ou seja, tudo é técnica, né? Agora a diferença, a mulher hoje tem nome e eu tenho nome, um pouquinho só, tá? Em alguns municípios. Ou seja, pouco, mas o que vale mais é o quê? É a experiência. Vai ficar mais fácil.